Show de bola. Vamos recomeçar o assunto da última aula. Lembra que eu falei que plano é a folha do caderno, é a folha sulfite, isso é um plano, né? Vocês já devem ter reparado que no celular, quando vocês vão tirar foto, fica embaçado, depois ele fica nítido, ele fica embaçado, fica nítido, né? Ele fica escolhendo mais ou menos o que ele vai deixar nítido, né? O que está acontecendo? Imagina um monte de folha de sulfite uma atrás da outra, tá? Quando fica embaçado e quando fica nítido, na verdade ele está escolhendo qual folha de sulfite ele vai tirar foto, é isso. Quando ele escolhe, vamos supor, tem 10 folhas, né? Se ele escolhe a número 5 para tirar foto, aquela página, aquela folha vai estar bem nítida. Conforme as folhas forem se afastando para trás ou para frente, quanto mais distante, mais desfocado, mais embaçada é a imagem. Quando ele mira na folha 7, por exemplo, aí a 5 começa a ficar um pouco mais embaçada, a 7 tá bem nítida, e a 1 tá totalmente embaçada, não dá nem para ver o que é. Então ele fica escolhendo a página, até ele entender qual página você quer tirar foto. O que são essas páginas quando a gente está tirando foto? É o meu nariz, é a minha orelha, é a coisa que está atrás de mim, é alguma coisa, se eu estou segurando a caneta aqui assim, ó. Tá vendo? Ó, a caneta tá fora de foco. Tá embaçadinho. Ela tá mais para frente, porque o foco tá em mim. Então você tem uma página aqui, uma página aqui, uma página aqui. Deu para entender o que são os planos? Cada página é um plano, tá? E isso existe no universo. Claro que ele é imaginário. Como é que a gente trouxe isso para a gente poder observar? Folha de papel é um grande exemplo, tá? Pode ser uma superfície de parede, qualquer superfície é um plano, tá? O que a gente pode fazer no plano? Qual é a única coisa que a gente pode fazer no plano? Quem que lembra aí? Yes, Nurses? Pontos? Perfeita, isso mesmo. Ponto. É a única coisa que eu posso fazer no plano, é um ponto. Professor, mas é mentira, porque, ó, eu escrevo lá, né, eu faço um desenho, eu escrevo lá, ó, Nurses, nossa, que letra feia, professor. Nurses, pronto. Professor, não é ponto, tem um monte de linha aí, rabisco. Não, tudo bem, mas se a gente for dar zoom, a gente vai ver que é ponto, 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 ponto. Isso eu já comentei semana passada, certo? Ou seja, tudo que a gente faz no plano são pontos. A gente marca pontos, só isso, tá? Sendo assim, quando a gente põe um monte de ponto na mesma direção, bem coladinho um do outro, a gente tem, na verdade, uma linha, certo? Uma linha. Só que essa linha ela pode ser infinita para lá e para cá. Quando ela é infinita, ela continua nesse plano, nessa direção, nessa superfície, e cruza o universo, assim. O universo mesmo, assim, planetas, estrelas, ele vai embora infinito, tá? Sendo assim, a gente tem uma reta. Então, o que é uma reta? Se a gente for escrever uma definição por reta, é uma sequência de pontos, uma sequência infinita de pontos, na mesma direção, Bastou isso, tá bom, tá ótimo. Então, o que é uma reta? É uma sequência infinita de pontos na mesma direção, certo? A gente também vai ter a semirreta. É isso que vocês estão vendo? Retas, semirretas, é isso? Faz parte ou não? Tá, beleza, só para saber. Obrigado. O que é a semirreta? A ideia de semi é o quase, né? Posso traduzir como quase? Semirreta. A semirreta ela é uma quase reta, ou seja, tem alguma coisa da reta que não tem na semirreta. Falta alguma coisa. Ela é quase uma reta, mas falta alguma coisa, né? Você olha para um carro sem rodas, você fala assim, é quase um carro, né? Tá muito parecido com um carro, mas ele não tem roda, não tem como ele andar. Então não é exatamente um carro. Falta alguma coisa para ele ser carro mesmo, né? É mais ou menos essa ideia. Então ele seria um semicarro, para a gente colocar aqui dentro da nossa matéria. O que é que a semirreta não tem em relação à reta? Ela não tem essa infinitude. Para quem não entende a palavra infinita, finito tem a ver com fim, final, tá? Fim. E o in quer dizer um não, né? Você tem as pessoas que são felizes, ou estão felizes, né? E você tem aquelas que não estão felizes. A que não está feliz, a gente fala que ela está infeliz. É o não feliz, tá? Então esse in vem com a ideia de não. Então o infinito é o não finito, o que não tem fim. A semirreta, ela vai ter um ponto de começo. Vai ter um ponto que começa essa sequência de pontinhos, e aí ela vai por infinito e além. Ok? Na reta, vocês perceberam que eu pus setinha para cá, e ela cruza o universo nos dois sentidos. Na semirreta, um ponto dela é o começo, o outro é o infinito e além. Tudo bem? Por isso que ela é quase uma reta, porque ela só é infinita para um dos lados, tá? Mas ela tem um ponto de começo. Então, o que é a semirreta? A semirreta é uma sequência infinita de pontos na mesma direção. Vou colocar a mesma definição aqui, ó. Tá?
Só mudar o estilo aqui. Pronto. Na mesma direção. Porém, aí tem um porém aqui, né? Puxa, aqui. Pronto. Porém, possui. Peraí. Um ponto de início. Pronto, de início, tá? Beleza até aqui? Tá bem definido o que é uma semi-reta? Tá, né? Tá tranquilo. Muitos de vocês já sabem isso, na verdade, né? Já aprendi isso muito cedo. Legal. E a outra possibilidade aqui seria o segmento. Segmento de reta. O segmento de reta, segmento significa pedaço, tá? Às vezes a gente ouve notícias assim, né? O segmento da economia, quer dizer, a parte da economia que cuida disso aqui, né? O segmento de, por exemplo, óleo e gás, segmento de comida, segmento de bebida, segmento de automóveis. É o pedaço da economia que cuida daquela parte, né? Então, segmento é pedaço, tá? Então, vamos lá. Pedaço de reta. Se ele é um pedaço de uma reta, eu estou imaginando a reta, com definição ela é infinita para os dois lados, e pedaço é como se eu tivesse cortado um pedaço dessa reta. Se eu cortei pedaço dessa reta, então quer dizer que eu vou ter um ponto de começo e eu vou ter um ponto de final também. Então ela é uma sequência infinita, uma sequência finita de pontos, tá? Aqui ele é uma sequência, aqui eu vou ter que mudar a palavra, ó, finita. Ela tem começo e tem fim, de pontos na mesma direção. Pronto, tá? Pessoal, isso aqui é a definição oficial, não, a definição que a gente está discutindo aqui para a gente entender o que é, tá? Talvez seu professor tenha colocado uma definição um pouquinho diferente disso, mas a ideia está aqui. A ideia é essa. Eu acho que está claro para vocês desse jeito aqui, fica bom, né? Se alguém não entendeu alguma coisa, é só levantar a mãozinha, fechou? Tranquilo até aqui? Então, o que a gente tem? No segmento de reta, no pedaço de reta, eu tenho um ponto, e aí eu venho numa sequência de vários pontos, e eu tenho um ponto lá no final. Tem um ponto que eu paro de dar a sequência. Tá? E aí eu tenho um segmento de reta. Tranquilo até aqui? Show de bola? São definições simples, né? Mas é bom a gente fazer com bastante carinho para ficar bem claro. Inclusive, se cair numa prova, defina a semi-reta, né? E você vai saber colocar lá. E qualquer ideia parecida com isso. Pois não, Larissa? Professor, seria chamado de dimensão? Vamos entrar nesse assunto de dimensão agora. A questão é a seguinte. O que a gente vai entender pela palavra dimensão? A dimensão... Opa, peraí. Dimensão a gente vai entender como medida, tá? Eu tô colocando aqui uma palavra para nos ajudar a entender melhor. Só isso, tá? Não é a definição oficial, de novo, é o que a gente está discutindo na aula. Mas só para a ideia ficar na cabeça. Dimensão eu vou entender como medida. O ponto é algo que eu não consigo medir, tá? Imagina assim, eu vou tirar o zoom aqui, ó, pronto. Aí eu fiz um ponto aqui. Eu vou dar o zoom, esse ponto ficou um pouquinho maior, mas é como se ele não tivesse aumentado o tamanho dele. Ele continua daquele tamanho minúsculo. Eu dou mais um e ele continua daquele tamanho minúsculo. Ou seja, eu nunca consigo aumentar o ponto para poder medir. Ele é uma coisa que não dá para medir. Ele é imensurável, tá? Não dá para medir. Quando eu tenho mais de um ponto, então eu tenho um tracinho, e aí eu dou o zoom, eu consigo enxergar ele aumentando, porque agora eu tenho vários pontinhos, então eu tenho alguma coisa de corpinho para medir. Então quando a gente desenha uma linha, a gente consegue tirar uma medida dele, fazer uma comparação de tamanho. Porque não é só um único ponto, são vários pontos. E aí eu tenho uma distância de um ponto para o outro, do ponto de comecinho para o ponto final. Existe uma distância aqui que eu consigo medir. Então aqui eu tenho uma dimensão. Tá? Deu para entender legal essa ideia da dimensão? Sim. Beleza. Então a gente tem a dimensão porque a gente consegue medir, né? A linha é possível de medir, o ponto não. Tá? Beleza. O que é importante a gente lembrar? Que em um plano. Lembra que eu falei para vocês que tem vários planos, assim, várias folhas, né? Então imagina uma folha de sulfite aqui, outra folha de sulfite aqui, outra folha de sulfite aqui. Seria mais ou menos essa ideia que eu estava dando para vocês, né? Espero que vocês tenham imaginado algo parecido com isso, tá? São planos diferentes, tá? Então aqui eu tenho um ponto que eu vou chamar um ponto A, eu tenho um ponto aqui que eu vou chamar de A também. Eu tenho um ponto aqui que eu vou chamar de A também, e eu tenho um ponto aqui que eu vou chamar de A também. Aí eu falo para vocês, olhem no ponto A. Concorda? Ficou uma dúvida? Qual ponto A você tem que olhar? Tá. No mesmo plano, eu não posso ter dois pontos com o mesmo nome. Por exemplo, se eu tiver um ponto A aqui, aí eu falo assim, olha no ponto A do primeiro plano.
Aí você vai falar, professor, mas tem dois pontos A, eu não sei para qual ponto eu devo olhar. Por isso, no mesmo plano, eu não posso ter dois pontos com o mesmo nome. Como é que a gente dá nome para o ponto? Letra maiúscula do nosso alfabeto, tudo bem? Letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? Então, se eu tenho dois pontos no mesmo plano, eu tenho que pelo menos mudar a letra que eu vou dar de nome ali. Agora eu falo assim, olha para o ponto A do primeiro plano. Você não tem dúvida de onde olhar. É um ponto, gente. É bem exato o local dele, né? Certo? Olha para o ponto B do primeiro plano. Do primeiro plano. Você não tem dúvida. Só que eu não vou ficar falando primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um nome para os planos. Vou dar uma letra grega para eles, tá bom? Vou colocar aqui um alfa, vou colocar aqui um beta, vou colocar aqui um gama, vou colocar aqui um pi. Pronto. São letras gregas, tá? Não precisa conhecer o alfabeto grego. Vai ser uma letrinha de um desenho estranho, você já sabe que é uma letra grega. Você não precisa saber qual é. Mas, a hora que eu falo assim, olhe o ponto B no plano, é, sei lá, pi, no plano pi. Então eu tô falando desse ponto aqui, ó, desse ponto aqui. Certo? É o ponto B no plano pi. B no plano pi é esse cara, você não vai ter dúvida, você não vai achar que é esse nem esse, porque eu dei o nome do plano, pi. Então é a última folha lá atrás. Então, olha só, os planos têm nomes, para você diferenciar um do outro. Dentro dos planos você tem pontos, cada um com seu nome, não pode ter pontos com o mesmo nome. Mas em planos diferentes eu posso ter pontos com o mesmo nome. Por quê? O que vai diferenciar é o plano. Eu falo assim, ponto A no plano beta. O plano beta é o segundo plano. Então você já sabe qual plano você tem que olhar. E eu falo ponto A, você sabe que tem que olhar para cá. É muito fácil de identificar, porque tudo é com nominho. Beleza? Tranquilo essa parte do plano e ponto? Show de bola. Nome para as retas, semirretas e segmentos de reta. O nome de reta, segmento de reta, semirreta, a gente sempre dá por uma letra minúscula do nosso alfabeto. É quase igual ao ponto, só que a letra é minúscula, tá? Então eu tenho uma reta aqui que eu vou chamar de reta R, tem uma reta aqui que eu vou chamar de reta S, tem uma reta aqui que eu vou chamar de reta T, uma reta aqui que eu vou chamar de reta U, beleza? No meu plano eu tô colocando um monte de reta, cada uma com seu nome. Eu falo assim, olha para a reta U, você vai olhar para essa sequência de pontos aqui, ó, você não tem dúvida, tá? Se eu chamei de reta, eu tenho que pôr a setinha, né, para dizer que ela é infinita, tá bom? Tranquilo essa parte dos dominhos? Beleza. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, tem outro jeito de eu falar do nome da reta, tá? Vamos lá. Aquele conceito que eu já expliquei para vocês na outra aula. Por um ponto, passam infinitas retas em várias direções, tá? Apoiados no plano. Se eu tenho um outro ponto que também passam infinitas retas, vai existir somente uma única reta que passa pelos dois pontos, tá? Uma das retas, deixa eu colocar nome para os pontos para facilitar. Aqui o ponto é o ponto A nesse plano, e aqui é o ponto B nesse plano. Só existe uma única reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B ao mesmo tempo, tá? Por quê? Qualquer outra reta de B, ela vai desviar do caminho e ela vai passar do ladinho do A, mas ela não passa no A. O A não vai fazer parte dessa reta. Lembrando que são pontos, né? As retas são feitas por pontos. Então, é uma sequência de pontinhos. Só que uma reta no universo tem o ponto A e também tem o ponto B na sua composição ali. Só uma única reta consegue existir assim. Ela é única. Então, por dois pontos, uma única reta. Em um ponto, infinitas retas. Tá? Das infinitas de A, das infinitas de B, existe uma que é a mesma. Fechou? Ficou bem claro, né? Então, um dos jeitos de eu dar nome para reta é eu falar, é uma reta que passa pelo ponto A e passa pelo ponto B. Então, eu vou falar da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B, eu não preciso falar da reta R, por exemplo. Eu falo da reta AB. É um jeito de eu falar dela também. Eu falo os pontos pelos quais ela passa, tá? E para marcar, para dizer para vocês que é uma reta, reta mesmo, que ela é infinita para os dois lados, ela não é semi-reta nem segmento de reta, eu ponho um tracinho aqui em cima e ponho uma setinha para lá e para cá, para dizer o quê? Do ponto A para trás, ela continua. Do ponto B para frente, ela continua. Ela é infinita. Ah, professor, mas a reta está inclinada. Eu não teria que fazer uma reta assim, escrever AB e fazer assim? Não, não precisa, tá? Não é para você representar o desenho. É para você dar um jeito de escrever no meio de um texto, tá? A reta AB possui bababá, bababá, bababá. Eu escrevo o que eu quiser depois. Então eu ponho no meio do meu texto esse símbolo aqui, ó. Do mesmo jeito que eu poderia colocar a reta R possui barará, 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 barará. Tô dizendo isso porque pode aparecer num enunciado, tá? Dessa forma. Beleza? Então vocês têm que saber ler. Quando aparece muita letra com muito símbolo junto, é importante vocês entenderem o símbolo, porque a matemática, ela é igual ao português, só que ela é mais simples, tá? Ao invés dela escrever a reta que passa pelo ponto A e pelo
ponto B. Ao invés de escrever tudo isso, ela faz assim, ó. A, B, tracinho, setinha, setinha. Ela é muito mais simples de ler. Ó, ao invés de escrever o texto assim, eu escrevo isso. Estou escrevendo a mesma coisa. Vocês têm que entender a mesma leitura. É uma reta que passa pelo ponto A, pelo ponto B, e por ser reta, ela é infinita para os dois lados. Beleza, é isso? Tranquilo? Tá. Quando eu for falar de semi-reta, ela vai ter um ponto de começo. Aí eu dou um outro ponto para dizer para qual direção ela está indo. Então vamos lá. Ponto C e ponto D. Certo? Eu devo colocar assim, ó, CD, tá? Tracinho. Eu não vou pôr seta para os dois lados. Por quê? Depois do C, ela não continua. O C é o ponto inicial. Lembra que eu estou falando aqui de semi-reta aqui, ó. Semi-reta. Ela tem um ponto de começo. Então, na hora de escrever o símbolo dela, eu ponho primeiro o ponto de começo. E depois eu ponho o ponto pelo qual ela passa. Eu só não posso pôr setinha desse lado aqui. Porque ela não continua para trás do C. Tá? Professor, aí de novo, né? Mas a reta tá nesse sentido. Eu não deveria colocar D, C, ela começa em C e passa por D, nesse sentido assim? Não é assim que eu tenho que anotar? Não. Por padrão, eu ponho primeiro o ponto de início, não importa a direção que ela está no papel, no meu plano. Eu ponho primeiro o ponto de início. Depois eu ponho o ponto pelo qual ela passa, e aí pro infinito e além. Eu anoto ali na setinha. Então a setinha da semi-reta sempre vai ser assim. Não importa se ela está ao contrário, tá? No desenho. Sempre primeiro o ponto de origem dela, de começo. Deu para ficar claro? Deu para entender isso? Ficou claro? Show de bola? Maravilha, maravilha. Legal. Agora vamos ver se vocês entenderam mesmo. Porque a reta passa pelo A, passa pelo B, infinito para trás, infinito para frente. Semi-reta tem um ponto de começo, passa pelo D e vai para o infinito e além. Tá. E um segmento de reta que começa no ponto F, chega no ponto E e para, certo? Ela tem começo e tem fim. Como será que eu vou representar isso? Aqui é o segmento de reta. Segmento de reta. Eu ponho um ponto de começo, um ponto de fim, e ponho um tracinho em cima sem seta para lado nenhum. Porque ela não continua nem para o E nem para o F. Professor, eu poderia escrever assim, ó, FE? Pode. Aqui você pode trocar de lugar sem problema nenhum. Professor, lá na reta AB, se eu colocar a reta BA e colocar setinha infinito para lá e infinito para cá, dá certo também? Dá certo também. Porque ela é infinita. Então, se você está olhando daqui para lá ou de lá para cá, tanto faz, o pedaço de linha que você está falando é o mesmo. A linha que você está observando é a mesma, tá? Então, para segmento de reta e para reta, a ordem das letrinhas não faz diferença. Mas, para semi-reta, obrigatoriamente você põe primeiro a letra de origem dela, não importa para qual direção ela está indo. E depois você põe a outra letrinha e a setinha sempre indo para a direita. Beleza aqui? Tranquilo os nominhos? Isso aqui tá certo? Tá certo. Isso aqui tá certo também. Ele tá dizendo do mesmo trecho que tá no meu plano. Tá bom? Pronto. Agora que a gente entende plano, ponto, reta, segmento de reta e semi-reta, a gente pode falar de posição relativa entre retas, ok? Posição relativa entre retas. Perceba que entre retas está no plural, então é mais de uma. Entre elas, vou comparar uma com a outra. Ou seja, por isso que é relativo. É a posição de uma em relação à posição da outra. Por isso que é relativo. Eu estou olhando para uma como referência e estou olhando para outra para comparar e ver qual é a posição de uma em relação à outra, por isso relativo. Tudo bem? Então estou olhando a posição delas no meu plano. Então olha a posição dessa reta no meu plano e olha a posição dessa reta no meu plano. O que é que eu tenho que observar em relação à posição delas? Eu tenho que observar a distância que elas têm entre si o tempo inteiro. Vocês acham que essa distância ela é diferente conforme eu vou andando nela ou ela é a mesma o tempo inteiro? Pode falar. Podem falar. Clarice Mota. É a Larissa. Eu mesma. acho que é a mesma distância. Mesma distância. É claro, né? Aqui eu desenhei sem régua, mas a ideia era essa. É a mesma distância. Tá? Mesma distância. Tá. Agora eu vou pegar aqui essa reta e eu vou colocar assim, ó. Pronto. Tá? E aí eu pergunto. Agora, se a gente for comparar uma com a outra, desconsiderem que eu não fiz com régua, tá? A distância entre elas continua a mesma? Quer dizer, se eu for analisar a distância delas num ponto, mais para frente, mais para frente, mais para frente, a distância é a mesma? Pois não, Larissa? Eu acho que sim também. Sim, né? Por mais que a distância seja tamanho zero, porque uma está em cima da outra, a distância é a mesma o tempo inteiro. Para essas retas que têm a posição com as distâncias com a mesma distância o tempo todo,
Essas eu vou chamar de paralelas. Nossa, professor, mas eu achava que paralela é aquela que não cruza. Então, mas aí quando eu ponho uma em cima da outra, elas estão cruzando o tempo inteiro. Se for pelo conceito de cruzar, quer dizer que tem um ponto comum, né? Ela tem todos os pontos comuns. E agora? Mas é paralela, porque o que define a paralela é manter a mesma distância. Por isso elas acabam nunca cruzando. Ou sempre cruzando. O tempo inteiro estão cruzando pontos, tá? Tudo bem, então? Vamos definir paralelas como retas que mantêm sempre a mesma distância entre si, certo? Aí a gente vai ter as retas paralelas. Peraí, duplicar aqui, pronto. Ó, a gente vai ter as retas paralelas não coincidentes e as retas paralelas coincidentes. Professor, como é que eu vou lembrar desse nome? Olha só que engraçado, né? Aqui, nessa reta coincidente aqui, nas retas coincidentes, a retinha preta fala assim, olha, esse ponto aqui é meu, né? Porque esse ponto aqui, por exemplo, esse aqui, ó, é um ponto único no meu plano. Só existe ele ali como sendo ele, né? Vou chamar de ponto E. O ponto E nesse plano, ele é único, não tem outro. Aí a reta preta fala assim, esse ponto E é meu. Aí a reta azul fala assim, nossa, que coincidência, esse ponto também é meu. Aí mais pra frente a reta preta fala assim, esse ponto é meu. Aí a azul fala assim, nossa, que coincidência, esse ponto também é meu. E elas percebem que o tempo inteiro, o resto da vida delas, por serem retas, aí desculpa, eu vou colocar aqui a setinha, né, que eu não tinha colocado. Por serem retas, elas vão passar a vida inteira falando assim, esse ponto é meu, e a outra vai responder, nossa, que coincidência, esse ponto também é meu. Porque uma está em cima da outra. Os pontos de uma são os mesmos pontos da outra. Ficou claro isso? Agora, não coincidentes é o quê? Não coincide. Esse ponto é meu. Legal, esse ponto é seu mesmo, porque o meu ponto está aqui comigo. Não coincidiu. Então a gente está afastado, a gente não está uma em cima da outra. Que é o caso das não coincidentes. Beleza? Ficou claro aqui? Show de bola. Tá bom, professor. E se elas não são paralelas, ou seja, se a distância não é a mesma, se a distância muda, elas são o quê? Aí eu posso ter dois tipos, tá? Tem essa daqui e tem essa daqui. São dois tipos. Se a gente for olhar a distância de uma com a outra, as distâncias mudam, né? Certo? A distância de uma com a outra, a distância vai mudando. Conforme eu vou andando nas retas, a distância de uma para outra vai mudando, certo? Se a distância é. Ok. Distâncias diferentes. O que, que acontece? Eu tenho retas que vão ter distâncias diferentes ao longo delas, eu vou chamar de concorrentes. Pois não, Larissa? Eu ia perguntar se elas eram retas concorrentes. Poxa, desculpa, eu antecipei, né, para terminar minha frase. Perdão. É porque para falar dos concorrentes, eu conto a historinha antes, né? Então, temos aqui a reta, vou chamar de reta A e reta B aqui, ó. E a reta A fala assim, esse ponto aqui é meu. Aí a B fala assim, beleza, o meu tá aqui. Ah, esse ponto aqui é meu, beleza, o meu tá aqui. Esse ponto aqui é meu. Quando a distância entre elas é zero, aí a reta A fala assim, esse ponto é meu. Aí a B fala assim, peraí, você tava com seus pontos lá, eu não falei nada. Porque agora você falou de um ponto que é meu. Aí não, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. A reta A e a reta B estão brigando por aquele ponto, elas estão concorrendo por aquele ponto. Por isso elas são retas concorrentes, ok? Concorrentes. Elas concorrem por um ponto. Esse ponto de concorrência, que é quando a distância é zero entre as duas retas, a gente chama de vértice, e isso eu comentei na outra aula também, tá bom? Então, o que é o vértice? Ele é o ponto de concorrência entre retas. Tá bom? Beleza? Show de bola. Tá, por que tem dois tipos? Porque esse tipão aqui, ó, que ele cruza assim, certinho, uma cruzinha, esse aqui a gente chama de perpendicular, tá? Perpendicular. Esse nome vem de pendículo, né? Pendículo. O que é o pendículo? É um pequeno pêndulo. O que é o pêndulo? Ele é uma linha com um peso na ponta, certo? E você solta, ele fica balançando até ele ficar retinho, apontando para o centro do planeta. Ele sempre vai apontar para o chão retinho, retinho, retinho. Tá? É assim que a gente constrói prédio retinho. O prédio é gigantesco. Mas ele está retinho em relação ao chão. Por quê? Alguém colocou uma linha e essa linha ficou retinha para o chão, então ele tem a noção de onde é o reto em relação ao chão. Então aí o prédio consegue ficar em pezinho. Porque se você constrói ele torto, ele vai pesando, pesando e ele cai. Por isso que o prédio tem que estar construído bem retinho para cima. Certo? A estrutura de dentro dele tem que estar assim. Então o pêndulo é que vai ajudar a fazer isso. Porque o que o pêndulo tenta fazer? Por mais que você tire ele da posição original dele, ele sempre vai buscar ficar retinho para o chão. Esse é o perfeito dele. Esse é o pêndulo sendo ele no formato dele, que é apontar reto para o chão.
Isso é o que o pêndulo faz. A gente que perturba ele, ele fica balançando, buscando ficar paradinho. Tudo bem? Beleza. O que é esse per aqui, ó? O per é a ideia de o máximo de alguma coisa. O máximo de alguma coisa eu vou chamar de per. Então, quando eu faço uma coisa muito bem feita, eu fiz, tá feito. Mas eu fiz da melhor forma possível, não tem como melhorar aquilo, então ele tá perfeito. Ok? Então esse per é o máximo de alguma coisa. Então o que é o máximo do pêndulo? É ele apontar retinho para o chão. Então perpendicular, está apontando retinho para o chão. Então é essa cruzinha aqui que a gente vai ter sempre o 90 graus aqui, o ângulo reto, né? Beleza, é isso? Agora, saiu, entortou um pouquinho, ficou um pouquinho inclinado, a gente vai chamar de oblíquo. Oblíquo. Oblíquo, para vocês, a gente vai traduzir como inclinadinho, pode ser? É o não reto. Ou seja, qualquer inclinação que não seja 90 graus, eu vou chamar de oblíquo. Tá? Então, olha só, posição relativa entre retas. Ela pode ser concorrente perpendicular ou concorrente oblíqua. Ela pode ser paralela não coincidente ou paralela coincidente. Tá bom? Existe também as retas. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, para vocês, isso aqui é reta paralela ou concorrente? Pode falar. Concorrente. Concorrente, né? Pelo ponto de vista de vocês, ela parece concorrente, mas ó, vamos mudar o ângulo de visão, tá bom? Vamos mudar o ângulo de visão, ó, ok? Elas não estão no mesmo plano. Não existe ponto que elas concorrem, percebe? Isso aqui tá num plano, tá numa folha, isso aqui tá em outro. Beleza? Assim, olhando assim, parece mesmo que elas se cruzam, tem um ponto de concorrência. Mas a hora que eu giro, você vê que elas não estão no mesmo plano. Um exemplo disso é uma ponte com uma estrada, né? Você tem a estrada e você tem a ponte passando em cima. Os carros se batem ali, é um cruzamento? Não. Quem tá passando em cima, passa em cima direto. Quem tá passando embaixo direto. Eles não estão no mesmo plano. Só que se você olhar do helicóptero, você vai ver o quê? Vai ver um cruzamento. Certo? Só que se você tá passando de carro, você vê que. Peraí, agora. Se você tá passando de. Se você vê de helicóptero, você vê assim. Mas tá passando de carro, você vê que uma tá em cima da outra. Mas não tá encostando, tá em cima. É outro plano. Esse tipo de reta a gente chama de reta reversa. Tá? Que é uma outra posição relativa de retas. Beleza? Tranquilo? Belezinha, belezinha? Show de bola. Então, retas reversas são retas que estão em planos diferentes. Tá bom? Show de bola. Bom, de plano, ponto e reta foi tudo, tá? Agora eu vou entrar em a parte de ângulos, tá? Vocês já entraram em ângulos ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Tudo bem, eu vou antecipar. Vocês têm alguma pergunta sobre plano, ponto e reta? Tem? Não? Não? Tá tranquilo? Estão tranquilos? Todo conhecimento colocado aqui na aula ficou bem claro para vocês? Pois não, Yasmin? Professor, quando der, tipo assim, dando o final da aula, o senhor podia voltar naquela parte lá de reto, semi-reta, porque eu queria copiar para anotar. Vai ter a aula gravada também, pra gente não perder esse tempo, pode ser? Pode Quer ser. tirar print aí? Dá pra tirar print? Pronto. Pronto. Já garantiu a informação, certo? É pra gente sempre fazer assim. Se você garantir que depois você vai fazer a anotação, beleza, né? Porque às vezes a gente tira print, deixa lá ocupando a memória do celular. A gente só vai olhar a foto de novo da aula quando a gente tiver que apagar a foto, né? Ah, é aula, apaga, apaga, apaga. Então, só tira em print se for realmente depois utilizar a imagem. É bom fazer logo em seguida da aula, né? Deixa eu olhar os prints que eu tirei da aula, agora eu vou fazer minhas anotações, beleza. Já recapitula um monte de coisa da aula. Vai ter aula gravada depois para assistir, mas você já garantiu a informação para você. Esse é o ponto. Legal. Então, ó, vamos falar de ângulos rapidinho. É uma introdução, tá? Para os ângulos. Lembra que a gente tem as concorrentes? Os ângulos só vão acontecer em retas concorrentes, tá? Só vão acontecer aqui. Beleza? Por quê? Nas paralelas, primeiro, ou não tem vértice, porque elas não se cruzam, porque elas estão, né, na mesma direção, mesma distância, ao mesmo tempo, o tempo todo. Ou elas estão totalmente uma em cima da outra, ou seja, ângulo zero, né? Não tem ângulo para medir. Então, o que vai acontecer? Nas retas concorrentes, você tem a reta laranjinha aqui, a reta vermelhinha aqui. Então, você tem ponto de concorrência, que a gente chama de vértice. E se você tem o vértice, você tem uma distância de abertura entre elas. Essa distância de abertura entre as retas, a gente chama de ângulo. Aí lembra, para explicar figura plana, polígono, eu falei, ó, os gregos antigos chamavam de gono. Aí junta vários gonos, você tem polígonos, polígono, né? Lembra disso? Então, é o ângulo, tá? Então vamos classificar os ângulos, tá? Ó, eu vou colocar aqui um ponto, vou colocar aqui uma linha de referência, e eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir nada, ok? Abrir nada. Vou abrir alguma coisa. Vou deixar aqui ângulo reto,
Abrir retinho. Vou abrir mais, e vou abrir tudo, tá? Então, eu tenho algumas posições marcadas aqui. Eu tenho o ângulo de 0 graus, não abri nada, são as retas paralelas coincidentes, certo? Uma em cima da outra. Eu tenho aquele ângulo reto, que a gente já falou dele, que aqui é quando eu abro 90 graus, tá? 90 graus. E se eu abrir mais 90 graus, eu abri 180 graus, concorda? 90 mais 90, não é isso? Tá. Quando eu abrir 90 graus, esse cara aqui eu vou chamar de ângulo reto. Quem é o ângulo reto? É o ângulo que está exatamente com 90 graus, é o perpendicular. Tá? Os 180 graus, eu abri tanto, que ele ficou um chão de piscina bem rasinho, assim, ó. Tudo bem? Por isso que eu chamo ele de ângulo raso. Não, não é por isso, mas é só para ajudar a lembrar, tá? Ângulo raso, porque ele ficou bem rasinho, parece uma piscina rasinha, tá? Bem retinho, assim. Retinho não posso usar a palavra reto, né? A gente chama de reto, mas não é. Porque o reto é o 90, entendeu? Não pode misturar. Então vamos lá, reto é o 90, é para cima, é o perpendicular. E quando eu abri tudo, aí ficou rasinho, tá? Ficou o rasinho da piscina. Agora, qualquer ângulo que eu abrir aqui, do 0 até o 90, eu vou chamar de ângulo agudo, tá? Agudo. E qualquer ângulo que eu abrir mais que 90 graus e menos que 180, esse aqui eu vou chamar de obtuso. Tá bom? E esse ângulo de 0 graus eu vou chamar de ângulo nulo. Nulo de anulado, né? Sem valor, tá bom? Nulo. Beleza? Até aqui, pessoal? Tá dando para pegar os nominhos? Tranquilo? Legal. Muito bem. Que mais? Sim. E se eu der uma volta completa, se eu chegar no zero de novo, eu vou abrindo, né? Lembra que eu estava abrindo, né? Eu partindo desse ponto aqui, eu vim aqui, e eu falei, vou abrir, ó, ângulo agudo, ângulo reto. Agudo eu tenho vários, reto eu tenho um só, que é 90. Obtuso eu tenho vários, 91, 92, 93, 94, 95, 179 é ângulo obtuso. 180, ângulo raso. E aí, eu tenho o restante aqui para completar uma volta, para fazer o 360, tá bom? Tem um nome para isso, mas depois eu vou falar porque eu tenho que falar de ângulos complementares primeiro, para depois falar dos replementares. Mas aí eu continuaria dando a volta, esse que é o ponto. Aí eu chego aqui no zero de novo, só que eu não vou estar zero, eu abri tudo. Aí no mesmo ponto do zero, agora eu tenho 360 graus, que é uma volta completa, tá? Aí eu chamo de uma volta. Uma volta. Tudo bem? Beleza. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Então é muito importante a gente saber esse ângulo reto, ele é uma referência pra gente. Ângulo raso também é referência pra gente, tá? E a gente tem que entender que o ângulo ele pode abrir tanto em um sentido quanto no outro. Como assim, professor? Ué, eu tenho uma reta de referência aqui. Eu tenho uma reta de referência aqui, tá? Eu posso abrir o ângulo a partir daqui, ó, certo? Fazendo a volta, a abertura nesse sentido. Como eu também posso fazer o ângulo abrindo a partir daqui para cá, ó, nesse sentido. Tanto faz, tá? Esse aqui é agudo? Esse aqui é agudo, né? Porque ele é menos que 90. Pensa assim, o 90 graus seria aqui, ó, mas ele abriu menos. Então ele aqui ele é agudo. E aqui, ó, o 90 graus seria aqui, ele abriu menos do que 90 graus, ó. Então ele também é agudo, tá? Cuidado com isso, porque a gente apresenta assim, né? Agudo aqui, 90 graus aqui, obtuso aqui. Aí a abertura é desse lado, você quer colocar obtuso. Calma, cuidado. Porque o nome tem a ver com o tamanho do ângulo. Não para qual lado ele está abrindo, mas com o tamanho. Menor que 90 graus é agudo, não importa para onde ele está aberto. Tá? Lembrando vocês o quê? Eu estou falando que acontece isso, ângulo só vai existir se existir um vértice, se a gente estiver falando de retas concorrentes. Eu sempre posso prolongar o meu desenho para enxergar as retas concorrentes, tá bom? Ficou mais parecido com as retas concorrentes aqui, né? Do tipo oblíquo aqui, né? Tá vendo? Então o ângulo, eu posso prolongar a linha. Esse é um segredo, tá? Na geometria, quando a gente vai estudar geometria em vários aspectos, um dos pontos que a gente pode trabalhar bem, que ajuda a resolver problema, é eu pegar a minha figura e prolongar a linha dela, as linhas. Eu começo a enxergar coisa que não estava aparecendo, tá? Por exemplo, se a gente pega aqui um polígono qualquer, tá? Vamos lá. Eu vou colocar aqui A, B, C, D, E. Aliás, eu quero chamar esse polígono, eu quero dar um nome para ele. Eu posso falar que é o polígono A, B, C, D, E, tá bom? É só eu falar quais pontos formam ele. São pontos de vértice, né? Lembra disso? São pontos de vértice, tá? Lembra, a gente pode prolongar a linha desses caras, tá? Pode prolongar a linha deles. Peraí. Pode prolongar a linha deles tranquilamente, ok? Opa. Pensando que o que aparece aqui para a gente para formar a figura é um segmento da reta que ele existe. Por exemplo, o segmento BC,
é um pedacinho da reta infinita que passa por C e por B. Isso que é legal vocês terem na cabeça. Existe uma reta infinita por trás aqui, só que para desenhar minha figura eu só desenhei esse pedaço, esse segmento. E aí, da reta AB, a reta que passa por AB, eu só peguei esse segmento. Da reta que passa por EA, eu só peguei esse pedaço. ED, só peguei esse pedaço. CD, eu só peguei esse pedaço. Aí eu mostrei para você só o polígono. Eu mostro para você só a figura. Mas na sua cabeça, tem que lembrar que existem essas... São pedaços de uma reta que cruza o universo. Legal? E isso ajuda a definir, por exemplo, ó, se eu pegar o segmento CD, e o segmento EA, de quem que eu estou falando? Ó? CD e EA. Se você olhar para eles só no polígono, só no desenho, sem as retas infinitas, eles estão se cruzando? Não. E aí, o aluno que gravou assim, se não cruza é paralela, ele vai falar assim, esses dois pedaços de reta são paralelos, porque eles não estão se cruzando. Só que o conceito que eu dei para vocês são paralelas quando elas estiverem sempre na mesma distância. Se você for medir aqui, ó, é uma distância, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, ele está aumentando, certo? E quando a gente coloca as retas, a gente vê que em algum ponto, a reta do CD cruza com a reta do EA. Olha um vértice aqui, olha um ângulo aqui. São concorrentes, tem um ponto de concorrência aqui, ó. Não apareceu no meu polígono, mas ele existe. Legal? Então aquela definição de paralela é o que não cruza, pode te pegar numa análise de polígono, por exemplo, onde não mostram a continuação da linha, e aí você é obrigado a fazer para poder observar. Já, se eu pegar o segmento CB e EA está aqui, CB está aqui, a gente pode falar que eles são paralelos, né? Sem régua, praticamente, posso dizer que eles são paralelos. Prolongando a linha, eu vejo que assim, nossa, nem lá na frente eu vejo que eles vão se encontrar, porque a distância entre eles é sempre a mesma. Legal? Beleza esse conceito? Show de bola. Então tá bom. Ângulo agudo, ângulo reto, obtuso e raso. São nomes importantes. Alguém tem alguma dúvida de algum deles? Ficou claro o que é cada um? Tá bom. Beleza. Então, retas concorrentes, né, vão concorrendo, vão formando vértices e ângulos, vários vértices, vários ângulos. Então, a gente tem vários gônos, a gente tem polígonos, certo? Polígonos. Poli significa vários, gônos significa ângulos. E qual é o menor dos polígonos? O triângulo. Não tem menor do que isso. Como é que a gente classifica o triângulo? A gente classifica de várias formas, tá? Vou classificar aqui, ó. Classificação de triângulos. Pode ser pelo ângulo ou pode ser pelos lados, tá? Pelos ângulos ou pelos lados. Ângulo. Se ele tiver um ângulo de 90 graus nele, então ele tem um ângulo reto. Se ele tem um ângulo maior que 90 graus, ele tem um ângulo obtuso. E se ele tem só ângulos de menor que 90 graus, então ele tem ângulos agudos. Todo triângulo vai ter 3 ângulos. Pois não, Vitor? E o nulo, professor? Não tem como, porque se ele é nulo, ele não abre o triângulo. Eu não consigo montar o triângulo com ângulo nulo, tá? Isso. A gente já está configurando, fazendo uma figura mesmo. Esqueci de definir linha poligonal para vocês. Rapidinho. Deixa eu falar dos ângulos aqui do triângulo, já vou falar de linha poligonal, tá? Aliás, gente, vamos deixar essa classificação de triângulos para uma próxima aula. É muito importante que eu fale da linha poligonal para vocês agora. Tudo bem? Relaxa, porque eu antecipei pra caramba. Isso aqui tá mó pra frente pra vocês. É porque eu já queria aproveitar aqui. Deixa eu dar os nomes, vai. Tá tão rápido aqui. O triângulo que tem ângulo reto é o triângulo que tem ângulo reto. Ele tem um reto ângulo, então ele é um triângulo reto ângulo. Ele é um triângulo retângulo. Ok? Beleza? O triângulo que tem um ângulo obtuso, ele é um triângulo que tem um obtuso ângulo. Ele é um triângulo obtusângulo. Então eu tenho o triângulo do tipo retângulo. Eu tenho o obtusângulo. Ou letrinha, né? Depois pesquisa na internet aí pra ver como é que escreve certinho, porque minha letra não vai deixar. É obtusângulo, tá? E agudos, aí a gente usa só um pouquinho diferente, ó. Acutângulo, tá? Acutângulo. Ângulo acuto. Acuto, agudo, é bem próximo, uma questão fonética aí. Muda um pouquinho, tá? Mas acutângulo, acuto de agudo, tá bom? Acutângulo.
Então, triângulo retângulo tem ângulo reto. Triângulo obtusângulo tem ângulo obtuso. E triângulo acutângulo tem ângulo agudo. Todo triângulo vai ter dois ângulos. Todo triângulo vai ter três ângulos. Dois com certeza são agudos. Senão meu triângulo não fecha. Imagina um triângulo com ângulo reto e outro ângulo reto. Cadê o triângulo? Ele ficou um quadrado aberto. Nem quadrado é porque não está fechado. Beleza? Eu preciso ter ângulo agudo para fechar. Ó, dois agudos para fechar meu triângulo. Com certeza eu vou ter dois agudos. É o terceiro ângulo que classifica ele. Se esse terceiro ângulo for reto, é retângulo. Se esse terceiro ângulo for obtuso, uma coisa mais ou menos assim, ó. Agudo, agudo, e aqui, ó, obtuso. Então ele é um obtusângulo. Agora, se ele for o triângulo normal, ó, agudo, agudo e agudo, então ele é acutângulo. Beleza? Tranquilão? Show de bola? Deixa eu falar de linha poligonal rapidinho e já volto lá. Linha, linha. O que é uma linha? Eu vou chamar de linha aquela sequência de pontinhos, tá bom? Ó, isso aqui é uma linha. Isso aqui é uma linha, tá? Quando eu tenho uma linha, um segmento de reta, um segmento de reta consecutivo, quer dizer que no ponto que eu termino a minha reta, segmento de reta, certo? Segmento de reta. Consecutivo. Quer dizer o quê? Meu segmento de reta começa no verde, termina no vermelho, e no próprio vermelho eu começo uma outra que continua. Eu tenho dois segmentos consecutivos. Onde termina, o ponto que termina uma começa a outra. Tudo bem isso aqui? Beleza? Consecutivo é encaixadinho, um depois do outro. Eu posso ter, inclusive, em outra direção, né? Eu tenho um segmento aqui e um segmento para cá, ok? São consecutivos? São consecutivos. Eu posso ter segmentos colineares. Colineares. O que é colinear? É na mesma linha, na mesma reta, né? Eu tenho a reta aqui, ó. Cadê? Deixa eu fazer de lápis aqui. Pronto. Eu tenho a reta que passa aqui, certo? E eu montei dois segmentos, ó. Esse segmento aqui e esse segmento aqui. Eles estão apoiados na mesma reta. Mas o ponto aqui é um ponto A, aqui é um ponto B, aqui é um ponto C, aqui é um ponto D. São pontos diferentes. Eu tenho esse pedacinho e esse pedacinho separados na mesma reta. Então eu vou chamar de colinear. Esse co é de junto, tá? Tem o piloto e tem o cara que pilota junto. Quem é que pilota junto? É o copiloto. Tá lá também, né? Então, o colinear é o que está na mesma linha. Tá junto na mesma linha. Porém, os pontos não tem nada a ver um com o outro. Tudo bem? Quando eu tenho pontos segmentos de reta consecutivos e colineares, ou seja, se eu tenho segmento AB e BD, ou BC, ou BD, tanto faz, ou seja, no ponto que eu terminei um, comecei o outro, ele é consecutivo, mas ele também está apoiado na mesma reta, ele é colinear, esse cara eu chamo de adjacente, nome feio, né? Adjacente. Então, o que são segmentos de retas adjacentes? São segmentos de retas consecutivos, ou seja, no ponto que eu terminei um, comecei o outro, e também são colineares, ele juntou os dois. Eles estão apoiados na mesma reta, e quando eu acabei um, já comecei o outro. Porque eu posso ter colinear sem ser consecutivo, tudo bem isso? Colinear sem ser consecutivo, está na mesma linha, mas quando acaba um, acabou, e eu começo o outro mais para frente. Aí eu vou até onde ele vai, ponto. Certo? São dois pedacinhos separados. Eles são só colineares, estão na mesma linha. Consecutivo, quando eu termino um, eu já começo o outro. Não importa se é na mesma linha ou não. Ó, terminei um, comecei outro, no mesmo ponto. Beleza? Aqui eles são consecutivos, ó. Aqui é consecutivo. Aqui, A, B e C, D são colineares. Quando eu junto as duas ideias, colinear e consecutivo ao mesmo tempo, aí eu tenho isso aqui, ó. Do ponto A até o ponto B e do ponto B até o ponto D. Vamos dizer assim. Eles são colineares, esses também são consecutivos, então eles são adjacentes. Legal? Belezinha, belezinha? Compreenderam isso? Tá, isso é importante. O que é uma linha poligonal? Opa, deixa eu mudar aqui para caneta que é melhor. Linha poligonal. Lembra, ó, muitos ângulos, tá? Beleza? É quando eu tenho uma sequência de segmentos de reta, são segmentos de reta, consecutivos, quando acaba um, começa o outro, não colineares. Eu estou mudando de direção o tempo inteiro. Reta poligonal. Desculpa, linha poligonal. Deu para entender, ó? Tá? Sabe aquela graminha que a gente desenha? É uma linha poligonal, né? Começa aqui e termina aqui. Aí, onde eu terminei, já começa o outro, terminei, já começa o outro, já começa o outro, mudando de direção o tempo inteiro. Elas não estão na mesma linha, não são colineares, mas são consecutivos.
Então, são segmentos de reta consecutivos não colineares. Aí eu tenho linha poligonal. Tudo bem isso? Tá. E aí, a partir de agora, a gente consegue definir mesmo a descrição do polígono. O que é o polígono? É uma linha poligonal. Aí eu vou usar todo o conceito da linha poligonal, que é o quê? Segmentos de retas consecutivos não colineares. Quando acaba um, começa o outro, mas eles não estão apoiados na mesma reta. Certo? Linha poligonal. É fechada, fechada e simples. Por que fechada e simples? O que é uma linha fechada? Linha fechada é isso aqui, né? Peraí, pronto, fechei. Isso aqui é uma linha fechada? Não, porque tá aberto, eu vejo o começo e vejo o fim. Então, fechada. Ela tem que ser linha poligonal, ou seja, não pode ter curvinha, né? Isso aqui não é um polígono, né? Ele tá fechado? Tá fechado. Mas, ó, isso aqui é uma curva. Não é um segmento de reta. Tá? E por que tem esse simples? Isso aqui é um polígono, ó. Posso chamar de polígono? Porque, olha só, eu tenho segmentos de retas consecutivos não colineares, tá fechado, mas eu não vou chamar de polígono porque ele tem cruzamentos, tá vendo? Ó? O que é o simples? É não cruzar. É não cruzar, tá? Então, como é que fica o polígono? Ele é uma linha poligonal, fechada e simples. Tá fechado? Tá. Tá só segmento de reta consecutivo não colinear? Sim. Tem cruzamento? Não. Então é polígono. Aqui eu tenho um polígono. Beleza? Tranquilo essa definição para vocês, gente? Aqui eu carreguei vocês, né? Porque eu trouxe segmentos de retas consecutivos, colineares e adjacentes. São 3 conceitos. Acho que vocês pegaram bem. Linha poligonal, que eu uso o conceito de segmento de reta consecutivo para falar de linha poligonal. E colineares também, dizendo que elas não são colineares, né? A linha poligonal. E eu uso o conceito de linha poligonal para poder falar da definição de polígono, que é uma linha poligonal fechada e simples. Ou seja, uma linha formada por segmentos de retas consecutivos, não colineares, fechada e simples. Pronto, para ficar bem recheado. Então, se o professor perguntar o que é polígono, é uma linha poligonal fechada e simples. O que é uma linha poligonal? Segmentos de retas consecutivos não colineares. Beleza? Fechou? Agora a gente completou a base de tudo, para depois falar de polígono na classificação de triângulos e tal. Tem que contar os lados também, a classificação deles, tá? A gente fala numa próxima aula aí, tranquilamente. Fechou, pessoal? Compensei os minutinhos que eu atrasei? Mas é isso aí. Pois não, Yasmin? Não, foi sem querer, professor. Beleza. Pessoal, valeu a aula demais, vocês são incríveis. Obrigado pelas perguntas, sempre ajudam muito. Beijão no coração e até mais. Tchau. 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 Valeu. Tchau.